Quer dizer então, irmão Rubens, que Moisés ensinou de um jeito e o Salvador ensinou de outro? Exatamente, meu amado. Também o teu líder religioso ensina de um jeito e na Escritura está de outro. Um exemplo apenas. Você aprendeu que quando aquele homem deixou 99 ovelhas e foi em busca da que se havia perdido, não te ensinaram que ele deixou as 99 no aprisco? Na verdade, ele deixou soltas, pastando nos pastos, nos montes, e não no aprisco. Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar a que se perdeu? Não te ensinaram que a obra de Deus, é isso que você entende por obra de Deus que você pratica aí? Mas leia na Escritura, está diferente. Não te ensinaram também que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz a este monte, lança-te e ponha-te no mar, e o monte assim fará? Leia, é o contrário que está na Escritura. Na Escritura, você vê o grão de mostardas com muita fé, com tanta fé que ele é a menor das hortaliças. E quando cresce, torna-se uma árvore tão frondosa que até os pássaros aninham-se nos seus galhos. Quem falou isso foi o Salvador. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E é o contrário do que você aprende no sistema religioso. Quando você ouve o líder religioso dizer assim: o meu povo foi destruído e a igreja completa, porque faltou conhecimento. E o resto? Essa passagem da Escritura não termina aí, ela é bem maior. Se você ler daí em diante, vai encontrar o seguinte: porque tu, sacerdote, o meu povo foi destruído, porque lhe faltou entendimento. E por que faltou entendimento? Porque tu, sacerdote, rejeitastes as minhas leis, e eu também já vou-lo tenho rejeitado, para que não sejam sacerdotes diante de mim, e rejeitarei também seus filhos. Essa é a passagem completa. E se eu for ficar colocando aqui o que você aprendeu de um jeito e está escrito de outro, nós vamos terminar o DVD, vamos fazer um outro, e mais outro, e não vai mudar o assunto, porque praticamente 99% das coisas que você aprendeu com seu líder religioso não está de acordo com a graça ensinada pelo nosso Salvador. Mas o assunto aqui hoje é lei e graça. E eu gostaria de fazer uma pequena introdução de como existiu a lei para nós chegarmos então na graça. E eu já posso dizer a você que os DVDs da série Sã Doutrina já abordam esse tema com bastante ênfase e bem detalhadamente. Então, você pode assistir os DVDs da Sã Doutrina, que você vai conhecer muito mais sobre este assunto. Agora, podemos dizer que a lei de Moisés foi dada após o povo hebreu sair do Egito. O povo havia morado no Egito durante muito tempo. E outra coisa que te ensinaram de forma diferente da Escritura: não foi durante todo o tempo que o povo hebreu esteve no Egito que eles eram escravos. Aliás, podemos dizer que só foram realmente afligidos nos últimos anos, antes da sua saída. Porque até então, o povo hebreu gozava de uma boa vida em Gozém, uma cidade governada por eles próprios, dentro lá do Egito. Mas isso também não vem ao caso aqui. O que nós estamos falando é que, de um jeito ou de outro, o povo viveu muito tempo no Egito. E no momento em que houve um homem para salvar o povo do Egito, no caso Moisés, este homem recebeu do Criador poderes especiais. O Criador chegou a dizer dele: eis que eu te constituo como Deus perante Faraó. Então Moisés foi um homem muito poderoso. Ele realmente tirou o povo lá do Egito, conduziu o povo no deserto e depois passou o cargo para Josué, que deu sequência
a distribuição de terras em Canaã. Mas aí já entra em outro assunto. O que nós estamos dizendo é que Moisés foi um grande libertador de Israel. Na verdade, Moisés não foi nenhum dos nossos, a não ser, claro, que se você seja hebreu. Mas se você que está me assistindo agora, se você não é um hebreu, não nasceu de Hebrom, não nasceu de Isaac, de Jacó, de Abraão, então, certamente, podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que Moisés não foi um de nós. Moisés, na verdade, foi um hebreu. E como hebreu, ele defendia os interesses dos hebreus e servia ao Deus dos hebreus, o Criador. E neste momento, o Criador dá ao povo hebreu, isso é importante. Você pode pegar a Escritura e abrir, que você vai ver o que o irmão Rubens está falando. O Criador deu aos hebreus os mandamentos da lei de Moisés. Nós aprendemos pela televisão, nós aprendemos pelos filmes de Hollywood, nós aprendemos pelo sistema religioso, pelos quadros, que são 10 mandamentos. Mas nós não vimos na Escritura, hora nenhuma, escrito 10 mandamentos. E se você contar os mandamentos também, você verá que não são 10. São, na verdade, 9. Mas esse é um outro assunto. Entra como curiosidade. O que ocorreu é que no momento em que Moisés tirou o povo do Egito, Moisés havia subido ao monte para falar ou para receber as informações do Criador, e neste momento, o povo que tinha ficado no pé da montanha começou a adorar outros deuses. Fizeram para si um bezerro de ouro e estavam ali prostrados diante daquele bezerro de ouro. Neste momento desceu Moisés com a lei de Moisés. Se você procurar, isso é importante, presta atenção. Se você procurar no Novo Testamento, você vai encontrar diversas vezes as referências. Não digo no rodapé da Bíblia, esqueça essas porcarias. O rodapé da Bíblia, aquilo não é escritura, aquilo é o homem que botou. Não vá por referência bíblica, vá procurando, lendo. Você vai lendo e vai anotando. Sempre que você vê uma referência, você anota por você mesmo. Não vá atrás de onde caminharam ou capinaram, porque o caminho que eles capinaram na Escritura leva para a perdição. Tá certo? Mas você vai encontrar no Novo Testamento, não nas referências bíblicas, mas na própria Escritura que você vai lendo, diversas referências sobre a lei de Moisés. Lei de Moisés. Presta atenção nisso. Lei de Moisés. É a lei de Moisés que tem levado muita gente para o buraco. Não a lei do Criador. A lei do Criador, você lê a Epístola de João, inteirinha, sem preguiça, tá certo? Que você vai compreender muito bem qual é a lei do Criador. Agora, a lei de Moisés é a que tem levado ainda hoje muita gente para a perdição. É essa lei que nós estamos falando aqui de lei e graça. Lei de Moisés e graça. Tá certo? Porque a lei do Criador e a graça é a mesma coisa praticamente. Ou pode-se dizer realmente que é a mesma coisa. Agora, a lei de Moisés não é a lei do Criador e muito menos a graça. Tá certo? Ou muito menos não. Talvez nem é a lei do Criador e nem é a graça. Essa é a verdade. A lei de Moisés é a lei de Moisés. É ela que nós vamos começar aqui agora a conhecer melhor. Então, quando ele desceu do monte e trouxe a sua lei nos braços, ele, a partir daquele número de leis que eu contei 9, pode ser que eu esteja errado, eu não conto 10 nela, eu consigo contar 9, então não são os 10 mandamentos, mas talvez 9 mandamentos, e eu quero que você conte também, você é livre para isso, pode contar e ver quantos tem. Quando ele trouxe esse conjunto de leis escrito nas pedras, a partir dessas leis, ele formulou mais de 700 leis em Israel. Todas elas dadas para Israel. E muitas dessas leis contra os gentios, que você viu no trecho do filme um pouquinho agora atrás, que o próprio Salvador chama de pagão. Naquele momento que falou pagão, não façais como os pagãos, ele está falando de nós. Gentios na carne, entende? E não de Israel. Então o que acontece? As leis de Moisés em favor do povo judeu contra nós. Contra o resto da população no mundo que não é judeu. Então nós também estamos incluídos nesse grupo. Porque naquela época, para a lei de Moisés, existiam 2 povos. Um povo é o povo do Criador, vamos dizer na linguagem bíblica, o povo de Deus.
E o outro povo é o povo gentil na carne, ou o povo pagão, ou o povo prostituto imundo. E perante a lei de Moisés, quem não é de Israel, por exemplo, nós brasileiros, sempre fomos enquadrados como prostitutos imundos, filhos da prostituição. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Dê-me água para beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. És um judeu e eu sou samaritana. Como tu pedes de beber a mim? Judeus não usavam os mesmos copos e potes que os samaritanos. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos. Senhor, ajuda-me. Ela disse. Ele respondeu: Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Sim, senhor. Disse ela, porém. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: Mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Nós não tínhamos direito nenhum de participar das coisas do Criador. Então, basta dizer por ora que a lei de Moisés nunca foi para nós. Você lendo no momento em que ele vai anunciar a lei, se eu não me engano está no livro de Deuteronômio, deve estar aparecendo na legenda para você ler com calma, mas quando ele vai passar as suas leis ao povo, ele diz claramente: reuniu Moisés todo o Israel e disse: ó Israel, ouve hoje a palavra que vos digo, alguma coisa desse tipo, que eu já li tem tempo. Mas você vê claramente que não foi para pessoas fora de Israel, foi para Israel. É um ponto. Agora, o outro e mais importante ainda é que essa lei de Moisés, ela foi abolida pelo Salvador, e é o ponto que as pessoas mais me criticam, mas contra o que está escrito não tem argumento. Nós vamos começar a ver, ainda neste DVD, sobre isso. Sobre por que a lei de Moisés foi abolida e por que não devemos segui-la. Basta dizer também, por ora, que a lei de Moisés é essa que diz que é olho por olho, dente por dente, quem com ferro fere, com ferro será ferido, a alma que pecar, essa morrerá, e por aí em diante. Eis que vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros.